não vai se estender também, acredito que em, no máximo 20, 25 minutos, nós já terminamos todo o nosso conteúdo. A grande perspectiva nossa hoje é mostrar para vocês que dentro do cenário de cloud computing, tanto nacional quanto internacional, existem vários players que estão atuando de maneira bem diferente um do outro e conseguem entregar, de certa forma, operacionalmente e até financeiramente, modelos de cloud mais corporativos ou mais simples do que o que é mais conhecido pelos gestores de TI dos grandes players de mercado, como Google, Amazon e Azure, né? Que, claro, eles realmente dominam, inclusive, toda a estratégia de marketing deles é bem mais pesada que dos demais players. Mas, hoje, a ideia é fazer uma reflexão a respeito de arquitetura e modelagem de negócio, tá? Bom, como o Rodolfo falou, a Winove é o parceiro da Brasline a nível de cloud. Nós somos um provedor de cloud brasileiro, tá? Então, nossa sede fica em Curitiba, Paraná. Quando nós criamos a empresa, há 4 anos atrás, o grande objetivo foi criar um player de cloud brasileiro que fosse além de vender servidores e a cartão de crédito no próprio website. Mas montar um modelo de negócio efetivamente inovador e sem se preocupar até com os modelos atuais de cloud, tá? Então, aonde que nós inovamos? Nós inovamos primeiro na camada de infraestrutura de data center. Então, eu sou um player de cloud que não trabalha com servidores, não trabalha com switches, não trabalha com storages. Vou falar mais disso daqui a pouco. Nós inovamos na responsabilidade do pré-vendas. Então, quem assume essa responsabilidade de analisar o cenário core do cliente, conseguir reescrever a arquitetura dos servidores, orientar sobre qual a melhor solução frente a cada arquitetura, talvez IaaS, talvez SaaS, talvez PaaS, é o time da Winove. Quem é o responsável por executar a migração também é o time da Winove. Nós inovamos na forma de cobrar, bem diferente dos demais e mais simples. E nós inovamos também, e na minha opinião, principalmente no modelo de atendimento, que até é uma cultura indiana que nós trouxemos para o Brasil, que veio, não trouxemos para o Brasil, nós conhecemos através de um movimento que trouxe essa cultura para o Brasil, chamado capitalismo consciente, uma cultura chamada empresas humanizadas. Então, hoje a Winove já é uma referência na Associação Brasileira de RH, como uma das poucas empresas humanizadas do Brasil, que conseguiu implantar com sucesso uma holacracia. Vou também comentar um pouco disso mais para frente. Mas a melhor forma, então, da gente entender esse cenário de cloud, o que cada player faz e o que você consegue encontrar de benefícios e o que você vai precisar administrar de problemas em cada player, é essa metáfora aqui. Nós preparamos uma metáfora simples que vai conseguir levar a gente a uma reflexão bem precisa a respeito desse cenário econômico. É muito comum, quando eu falo cloud, vem na mente do grande CTO, do gestor de infraestrutura, do CEO, Google, Amazon e Azure. Não vou falar mal de nenhum modelo de negócio, não é essa a ideia. Eu vou apenas refletir com vocês a respeito do que esse modelo está entregando para o cliente brasileiro hoje em dia. No modelo Google, Amazon e Azure, ele é o tubarão não só porque ele é o maior de todos, mas porque ele tem o perfil de tubarão, que é morder o máximo de volume possível. Isso é bom, isso não é ruim. Ele desenvolveu uma plataforma automatizada onde o próprio cliente consegue comprar um único servidor ou até o data center dele inteiro em questão de segundos. Ele só precisa de um acesso à internet e um cartão de crédito. E esse é o conceito de cloud. Cloud é isso, é você não precisar se preocupar com provisionamento de recurso. É você não precisar configurar a RAID de disco numa instância Amazon. Você poder fazer o self-deploy e até o escalation conforme você realmente precisar. Mas aonde tudo isso é muito bom num player de cloud público, onde ele é absurdamente eficiente nesse processo tecnológico, ele deixa a desejar justamente no que o tubarão não consegue ser, que é simpático, amigável. Ele não consegue estar próximo do cliente dele para conseguir entregar um processo de atendimento e de gestão customizado. Então, ele vai garantir que a infraestrutura funcione muito bem, ele vai garantir que você tenha acesso a um ambiente que tenha inúmeros microserviços para otimizar os seus ambientes, mas você não vai poder contar com esse fornecedor para monitorar a sua aplicação, o seu banco, o seu middleware, para te ajudar na atualização dos seus sistemas legados e middleware, para gerenciar melhor a forma que os usuários acessam, para coordenar as suas rotinas de jobs de backup, ou até para te auxiliar no incremento da segurança da sua infraestrutura.
Você ainda, como gestor de infra, vai precisar fazer isso. Então, o leme ainda está na sua mão. Ou você confia esse leme na mão de um terceiro, que normalmente é um broker, é quem vendeu o Google, ou Amazon ou Azure para você. Tá? Então, ele apenas assume a responsabilidade de pilotar o leme. Não é ele o responsável direto por gerenciar tudo isso. Até porque está na infraestrutura do grande player. Então, o que acontece? Na convivência com o tubarão, você acaba o tempo todo ficando tenso no que compete ao nível de fome que ele vai ter ao longo do relacionamento. Porque o modelo de negócio do tubarão é recheado de custos intangíveis. Então, quando você migra o seu ambiente para uma infraestrutura Azure ou Amazon, nos próximos 3 a 6 meses, aquela proposta original tende a ter um overprice na ordem de 25% a 30%. Por quê? É o consumo natural da infraestrutura. Tráfego de internet é cobrado. Tráfego entre VMs de alta performance, em alguns deles, é cobrado. Você cobra quando você precisa aumentar a tua taxa de IOPS. Ele cobra quando você precisa recuperar algum snap de backup. Ele cobra se você precisa reconfigurar alguma instância. Então, esses custos intangíveis, eu nem estou falando de dólar, tá? Estou falando do modelo. Fazem com que a fatura nunca fique num valor exato e sempre acabe aumentando mês a mês. O dólar, sem dúvida, é um problema. Mas não é culpa do tubarão, né? É que ele é um player internacional, então não tem como ele não cobrar em dólar. O que fica mais fácil é quando você compra esse player através de um broker, porque ele te entrega uma fatura em reais. Então ele acaba atuando como um operador financeiro. Mas acredite, isso não é de graça, tá? Ninguém vai fazer isso de graça. Então tem uma taxa embutida ali para que ele faça essa operação para você. Quando você compra o tubarão em dólar no seu cartão de crédito, você recolhe apenas IOF. Quando você contrata através de um broker brasileiro, você vai recolher alguns tributos como ISS, COFINS, mas ainda assim faltam alguns tributos que precisam ser recolhidos por conta própria através do teu escritório de contabilidade no site da Receita Federal. Esses tributos são tributos homologados pela Resolução 7 da Receita em 2014, que coloca tributos como CID-DR, royalties, a respeito de operações de cloud cuja base comercial seja dólar. Então, essa discussão gerou confusão no começo, porque o gestor de TI achava que ele só precisava recolher esses tributos quando ele hospedasse fora do Brasil. E não é verdade. Independente de estar hospedado lá fora ou aqui, se você contratar uma solução de data center IBM SoftLayer hospedado em Hortolândia, a base é dólar. Então, você precisa recolher esses tributos à parte. Esses tributos à parte podem chegar a 38,5%. Então, quando o gestor começa a colocar na ponta do lápis esses detalhes da operação, puxa vida, ele tem tecnologia, ele tem infraestrutura, mas se eu formigar o meu core de negócio data center para um player desse, eu vou depender da camada de atendimento de alguém, ou de mim, ou de outro. O player, propriamente dito, não vai me fornecer nesse sentido. O meu core de negócio data center vai ter muita flutuação financeira. E eu ainda tenho que pensar em como que eu recolho os tributos adequados para não ganhar um passivo tributário. Então, o que passa na mente do gestor de infraestrutura quando ele pensa em migrar data center legado para um player desse? Caramba, eu vou colocar um dinossauro dentro de uma gaiola. Então ele vai fazer muito barulho e vai acabar estragando tudo. Antes de o i9, o que o mercado mais fazia quando a grande indústria, o grande varejista, o grande prestador de serviço não queria mais ter data center dentro de casa e entendia, por causa desses detalhes, que talvez core de data center não seja o mais adequado para colocar numa nuvem pública, ele apelava para os players de cloud brasileiros, né, os players de cloud que já atuam hoje no território nacional. Daí eu posso citar Equinix, T-Systems, Tiviti, Cloudflex, Local Web, Central Server, Mandic, IBM SoftLayer, Sercomp, Ativas e por aí vai. Tem várias opções no mercado. A gente brinca e chama esse cara de leão marinho, porque é leão, mas só no nome. É marinho, mas não vive dentro do mar. É cloud, mas não tem uma arquitetura de cloud como a Amazon e o Google vendem. Se na Amazon eu comentei que você não precisa configurar RAID de disco, aqui vai na proposta. E se for RAID 5 é um preço, se for RAID 10 é outro. Se você for olhar a arquitetura que ele está te entregando, na verdade, é um outsourcing de data center. Você vai estar em 3 servidores Dell, 2 suítes da Cisco, uma storage de HP. Vou virtualizar você com Hyper-V ou com VMware 5.5, porque ninguém ainda teve tempo e nem coragem de atualizar para vocês. Muitas vezes, quando o gestor de infraestrutura olha para o que ele já tem dentro de casa, ele está trabalhando com enclosures de Blade, em Fiber Channel, talvez até com algum storage baseado em software, uma Store Virtual da HP, uma V9000 da IBM.
Quando ele olha para a arquitetura que ele vai passar a usufruir nesse modelo de serviço, muitas vezes são servidores Dell R720, uma rede iSCSI de 1 GB. Só que a desculpa do Leão Marinho é, não, mas não se preocupe com isso. Agora essa responsabilidade é minha. Eu concordo, é dele mesmo. Então você fica se escondendo atrás de SLAs de contrato. Eu gosto de dizer que SLA de contrato nada mais é do que as regras da briga. Acredite, você vai brigar em algum momento. Então, esse modelo, ele é muito adequado, no meu ponto de vista, quando você tem aplicações que são de baixa escalabilidade, não são críticas para o seu core de negócio, e você precisa mantê-las, mas sem a responsabilidade de ficar investindo em hardware e data center. Quando você tem o seu core de negócio de missão crítica e você deseja entregar para a empresa inovação tecnológica, essa jornada para a cloud, esse não é o cara certo, porque ele é mais do mesmo, ele ainda é uma infraestrutura tradicional de data center em 3 camadas. Então você vai continuar sofrendo com bottleneck de storage, você vai precisar ficar orquestrando dimensionamento de servidores para atender qualquer expectativa de crescimento rápido. E muitas vezes esse dimensionamento de servidores implica em aditivo contratual, do qual você não pode voltar atrás. Enfim, tem realmente uma arquitetura de locação. Tá? Aí vem o i9. Então, qual foi a nossa grande estratégia comercial? Tá? Eu entendi que havia essa bipolaridade de mercado. Eu tenho um player público que é muito grande, que tem tecnologia, tem qualidade, tem performance, tem escalabilidade, é cloud. Mas ele é distante no atendimento, as compliances de segurança e de monetização complicam a operação, e eu ainda preciso muitas vezes adaptar o que eu tenho dentro de casa para conseguir ir para uma oferta travada de instâncias, até porque ele não vende servidores, ele vende instâncias. Do outro lado, eu tenho um player que é brasileiro, que tem um 0800 que fala português, me dá um executivo de contas, mas a arquitetura é igual, se não inferior à que eu já tenho dentro de casa. Toda a camada da i9, todo o data center da i9 é uma infraestrutura hiperconvergente baseada em Web Scale IT. Então, o que nós fizemos? Nós fomos olhar lá para fora o que o Google usa em seu data center, o que o Facebook usa no seu data center, para conseguir ser um Facebook, para conseguir ser um Google. Muito rápido, performático, escalável e praticamente zero downtime na sua principal solução de core. E nós conhecemos essa arquitetura de data center, que literalmente é a próxima linha na evolução de uma arquitetura de data center. Então, ao trabalhar com appliances hiperconvergentes baseados em Web Scale IT, eu consegui eliminar alguns periféricos de data center do meu dia a dia, da minha convivência. Por exemplo, eu não trabalho mais com nenhum virtualizador de mercado, eu não preciso mais ter um VMware, um Hyper-V, um KVM. A própria arquitetura WebScale já me entrega essa instância de virtualização. Eu não preciso ficar gerenciando firmware de 3 hardwares diferentes. Servidor, switch e storage. A performance entre eles, a configuração lógica e a disposição física entre eles. Porque agora, processamento, rede e storage estão no mesmo barramento de placa. E eu também não preciso mais ficar gerenciando capacidade de cluster, porque o próprio firmware da arquitetura WebScale me entrega esse dimensionamento baseado em algoritmos de inteligência artificial. Então, para o meu cliente, no final do dia, quando ele quer hospedar uma única máquina virtual na minha infraestrutura de cloud, ou quando ele não quer mais ter um data center dentro de casa e quer migrar esses workloads para a minha infraestrutura de cloud, ele vai perceber algumas melhorias simples. Primeiro, é um ambiente que consegue ser 85% mais rápido no processo de deploy de novas storage. Porque agora eu tenho o conceito de Data Store virtual. Então, ontem mesmo um cliente nosso, que é uma grande software house, nos solicitou 35 teras a mais numa única VM, um upgrade. Isso levou 20 segundos, porque são 3 cliques de mouse para eu disponibilizar numa VM que já existe e aumentar o disco dela para 35 terabytes líquido. O que num processo de arquitetura tradicional de data center pode ser bem mais complexo. No Leão Marinho eu garanto que é impossível, porque provavelmente a storage que você está hoje não tem nem essa capacidade de gaveta para te entregar essa capacidade líquida. Em administração, como eu não tenho esses outros periféricos, eu também não preciso administrá-los. Então, eu consigo ser muito mais otimizado no processo de focar em coisas que precisam do meu foco frente à infraestrutura. Eu consigo
entregar 98% menos ocorrências de downtime do que os concorrentes. E, de novo, é porque eu eliminei alguns periféricos da arquitetura. Então, eu não perco luz de disco porque eu nem trabalho com luz de disco. Eu não preciso reconfigurar RAID de disco porque eu não tenho RAID no meu ambiente. É tão simples quanto. Você consegue customizar o seu ambiente, montar templates, criar workloads muito rapidamente, de maneira muito simplificada. O que faz com que você consiga atualizar versões, lançar novas aplicações com 38% menos tempo que os demais. E a partir de agora que todas essas VMs não cruzam mais rede, tudo está no mesmo barramento de placa dos discos, que são SSD, no mínimo ele é 51% mais performático do que qualquer outra arquitetura de data center tradicional. Essa infraestrutura entrega o data center virtual que você deseja contratar. Ele é um ambiente voltado para alta disponibilidade, com extrema performance, vou falar disso mais para frente, e ele consegue te entregar essa elasticidade tão simplificada, que é a experiência que o gestor de TI gostaria de ter, baseado na oferta da nuvem pública. Para proteger um ambiente desse, eu poderia utilizar dos atributos que a própria tecnologia WebScale tem e me oferece, como o Snapshot, que é algo nativo do gerenciador das VMs da arquitetura que eu escolhi trabalhar. Mas nós achamos que não fazia sentido. Fazia sentido eu também entregar uma infraestrutura de ponta e otimizada. Então, nós nos associamos à melhor plataforma de backup hoje do mercado. Há 9 anos consecutivos que o Gartner está dizendo que a Commvault é líder do seu quadrante e, por consequência, é a menina dos olhos de grandes e muito grandes organizações, as instituições financeiras, Ibovespa, Nasdaq, todos eles gostam da console da Commvault para proteger os seus ambientes. Na Uninove, eu sou o primeiro CSP Commvault da América Latina. Então, eu consigo vender Commvault as a service em reais, assumindo a responsabilidade de gestão e suporte, tanto para proteger o ambiente que o cliente optou migrar para a minha nuvem, como para proteger o ambiente legado que o cliente ainda tem dentro da sua casa, que no momento não é a hora dele migrar para a nuvem, mas ele deseja incrementar as suas habilidades de segurança e continuidade do negócio. Na Uninove, nós colocamos uma plataforma Enterprise da Commvault, que é o licenciamento mais completo, numa arquitetura também WebScale IT. Então, ele consegue ser uma solução de backup no modelo de plataforma de backup, não só um diretório em nuvem. Como ele roda em appliances como esse, a Commvault consome recursos computacionais dos appliances, também trabalha no conceito de data store virtual, salvando os dados na placa, com discos conectados direto na placa dos appliances. Então ele consegue te dar essas estatísticas de performance. Esse é um estudo feito pelo próprio IDC, a respeito do que os clientes que são usuários Commvault em Hyperscale têm de melhorias frente às arquiteturas tradicionais de backup. Sendo assim, vocês já conseguem ter um norte. Quando eu falo de infraestrutura em cloud, na Uninove, eu estou falando de appliances Nutanix, que são os appliances líderes hoje também no quadrante mágico do Gartner. E quando eu falo de backup, eu estou falando de Commvault no modelo de backup as a service. É claro que esse discurso que eu estou mostrando explica o que eu falei lá no começo, inovar na camada de infraestrutura. Então, nós inovamos, nós trabalhamos apenas com appliances WebScale IT do melhor player de mercado, e nós inovamos, a gente só trabalha com a arquitetura de backup e hyperscale, também do melhor player de mercado. Legal. No que compete ao que eu falei da segunda inovação, processo de jornada, vem a partir da postura que a Uninove adotou na hora de precificar e ajustar os processos. Então, eu literalmente faço um processo de assessment tão detalhado que eu consigo entender qual que é a experiência que o teu usuário na ponta está tendo frente ao seu ambiente, como melhorar isso no processo de migração. Como que eu consolido os servidores, como que eu trago redução de custo, melhoria de infraestrutura e aprimoramento de segurança. Então, o que a gente não faz ou menos faz são propostas ou projetos as is. Exporta aí o teu RVTools que eu vou precificar para você. Não. A gente não vende servidores de cartão de crédito. Eu vou fazer um projeto de uma nuvem só para você. Basicamente é isso. Então, você vai poder ter uma cloud dedicada e exclusiva para você no modelo de serviço. Eu vou customizar a minha infraestrutura, vou customizar a minha entrega, vou customizar o meu suporte, o meu atendimento, para finalmente conseguir transformar SLA em XLA, que é o Experience Level Agreement. E isso acontece
em todas as verticais de negócio que nós entregamos no mercado. Isso acontece quando o cliente quer contratar infraestrutura em cloud, quando ele quer contratar só o backup em cloud, ou quando ele já é cliente Nutanix e quer contratar disaster recovery em cloud. Nas 3 verticais eu consigo entregar esse projeto customizado. E nas 3 verticais o cliente pode ter a seguinte postura, ele pode levantar a mão e falar, ei, eu quero ser o proprietário das chaves da casa. Eu quero ter a mesma liberdade que eu já tenho dentro da minha infraestrutura, de fazer upgrades e downgrades, de instalar o que eu quiser, desinstalar o que eu quiser, monitorar e acessar o sistema como rote, ok, sem problemas. Mas 90% acaba usufruindo disso, do Winove 360. Então, o Winove 360 ele é uma solução, um pacote de serviços, onde a Winove passa a ser responsável por gerir, monitorar, atualizar, corrigir e operacionalizar tudo que compete ao seu sistema operacional, seus middlewares, seus bancos de dados, sua plataforma de segurança, o firewall da nuvem, telecom, e eu ainda entrego recursos avançados de firewall como o AF, o AC, IPS e retorno de DDoS. Não é um banco de horas, é um atendimento full-time. A cobrança é baseada na quantidade de servidores que eu vou te entregar essa camada de serviço. Então, é uma oferta bem simplificada e otimizada e consegue ser bem precisa nesse processo de você finalmente transferir a responsabilidade dessa operação. O que facilita todo esse processo, sem dúvida, é eu trabalhar com essa infraestrutura hiperconvergente. Tá? Em uma rápida explicação, né, hiperconvergência não é mérito da Nutanix, hiperconvergência é um advento da Google. Então, ela literalmente desenvolveu uma arquitetura de data center nova, hardware e software, para ela conseguir ter esse dinamismo que o negócio Google exige. Em 2010, 2 ex-engenheiros da Google que participaram desse processo foram ao mercado para lançar uma empresa com o intuito de vender essa tecnologia. A primeira venda foi feita em 2013 sob o nome de Nutanix. Então, imagine uma arquitetura tradicional de data center, servidores, switches, storages, virtualizador. Imagine você eliminar tudo isso por um appliance de 2U. Né? Um appliance desse tem 4 nós ou 4 lâminas. Tá? Cada nó, cada lâmina é um data center completo. Processamento, memória, switch, storage, disco, virtualizador, orquestrador. Um appliance desse já está com alta disponibilidade, porque o 4º nó nativamente é spare. E conforme eu vou espetando um appliance no outro, eu vou inchando e aumentando cada vez mais essa alta disponibilidade. As grandes vantagens de uma arquitetura hiperconvergente com equipamentos como esse é IOPS. Ele entrega por default 35.000 IOPS. Ele não consegue ser mais lento. É uma questão de física. Eu não cruzo rede nunca mais. As VMs estão no mesmo barramento de placa dos discos SSD. Eu consigo te dar o conceito finalmente de um data center baseado em software. Então, você nunca mais se preocupa com master e slave, cluster de servidores, switches em stack, replicação de luz de storage. Esquece. Ele vai te entregar essa sensação virtual. Por causa disso, upgrades e downgrades são muito mais simplificados, facilitados, muito mais otimizados, muito mais dinâmicos e conseguem entregar essa performance na ponta. Quanto mais você aumenta recurso, mais resiliente e flexível ele fica, e ele tem os seus próprios algoritmos de resiliência e auto-reparo. Quando eu comparo a nossa oferta hiperconvergente com ofertas de nuvens públicas, eu também consigo mostrar que o modelo de cobrança de cloud que a gente se propôs a fazer é melhor. Por quê? Porque eu vendo um data center virtual, eu não vendo instâncias. Então, por não vender instâncias, você não precisa comprar configurações pré-estabelecidas. Você customiza ao extremo a necessidade de recursos frente à demanda das suas aplicações ou dos seus bancos. Eu não tenho nenhuma variação de performance, tudo já é otimizado. E eu não tenho custos intangíveis, como tráfego de internet, tráfego entre VMs, taxa de escrita em disco e coisas assim. Quando eu comparo em nuvens públicas, por exemplo, instâncias que têm a mesma capacidade de performance que o meu ambiente, eu sou mais barato até na commodity. Até pelo fato de eu cobrar em reais, mensal, não ter variação cambial, muito mais facilitado e simplificado nesse processo de entrega de uma solução e de uma arquitetura de data center. Tá? Para finalizar, eu quero trazer uma solução inovadora que a gente também entrega de acesso ao meu ambiente. Tá? O acesso ao ambiente da Winove, ele pode ser feito através de links ponto a ponto Layer 2, que é o que acontece bastante, até pelo tamanho de clientes que a gente atende.
Quando eu faço uma arquitetura com links ponto a ponto, eu consigo trazer serviço de rede local para a nuvem, né? Eu acendo a minha nuvem num switch interno de rede seu. Mas alguns esperam, na verdade, ter o dinamismo e a independência que o acesso à internet pode entregar, até pelo fato de ele ter essa mobilidade. Até então, isso era feito via VPN PSEC, ou o cliente trabalhava com uma conexão de Windows Terminal Server, ou ele acabava investindo quando se fazia necessidade em soluções de VDI bem caras, como Citrix ou VMware Horizons, ou algo assim. A Winove lançou no mercado na semana passada uma plataforma de VDI da Winove simplificada chamada Bifrost. É uma plataforma de VDI nativa HTML5. Então, você só precisa de um navegador de internet e você consegue acessar um desktop inteiro ou uma aplicação específica. O legal é que ele consegue virtualizar HTML5 o seu legado. Então, se você ainda tem uma aplicação cliente-servidor, a partir do momento que eu incubo ela no Bifrost, ela passa a ser uma aplicação HTML5. Como ele é agentless, ele não instala nenhum tipo de client ou add-on no navegador, ele literalmente é acessável de qualquer dispositivo. Eu posso abrir um desktop no meu iPhone através do Safari. Ele permite que você virtualize o seu file server como se fosse um OneDrive ou Google Drive proprietário da sua empresa. Então você passa a poder usufruir dessa mobilidade de arquivos, colaboração em cima de arquivos, mas ainda numa arquitetura tradicional de file server, o que é um recurso fantástico, porque o grande desafio de você assumir uma colaboração social em cima de OneDrive e Google Drive é o processo de migrar de file server para file sharing. E aqui você resolve isso. No final do dia, ela é muito mais simples, a adoção do usuário final é bem ágil, ela está em compliance com LGPD, RIPA, porque ela trabalha com protocolos MFA e SSL, ela tem recursos de DLP, como gravação de sessão, como inibição de comunicação externa. Ela tem uma boa interoperabilidade com a máquina na ponta, então ela é bem convergente. Ela consegue ter uma relação de memória RAM da nuvem com a máquina local para fazer impressão local, Ctrl-C, Ctrl-V entre ambientes. E como nós vendemos ela mensal por usuário concorrente e em reais, ela tem o melhor TCO do mercado frente às outras opções. Quem tiver curiosidade ou quiser conhecer melhor, eu consigo abrir numa Hangouts que nós possamos fazer ainda essa semana, o ambiente funcionando, consigo passar um POC, é uma ferramenta excelente, excelente. Data Center. O data center que nós estamos inseridos é o data center da Telefônica. Então é um ambiente com características Tier 3 e me entrega toda a redundância e a segurança que eu preciso para rodar uma operação tão crítica de cloud como é o cloud da Winove. Eu estou em cima da suíte da Telefônica, então eu estou conectado direto ao backbone deles, e é o PTT do Estado, então eu tenho plena conectividade com todas as operadoras que atuam no território nacional. Esse modelo inovador e o programa de canais da Winove, da qual a Brasiline é um dos nossos grandes parceiros, é que levou a Winove a conquistar clientes de médio e grande porte em cima dessa oferta de cloud, por assim dizer, corporativa. Eu vou dar duas ênfases nessa apresentação. A primeira é Lojas MM, ele é um grande varejista aqui do sul do Brasil, tem 220 lojas físicas, fatura 1,2 bilhões de reais ano, e há 3 anos que o core de negócio dele inteiro de data center roda na minha cloud. Citamob, ele é o aplicativo de mobilidade urbana da cidade de São Paulo. Então imagine que todo usuário de trem, metrô, ônibus compra créditos, paga passagem e monitora as linhas através do Citamob. O que faz ele ser o terceiro aplicativo mais acessado da capital. Ele só perde para o Facebook e para o Instagram. Ele é acessado diariamente por 8 milhões e meio de pessoas. Faz 3 mil transações no banco por segundo e opera tudo isso em cima da infraestrutura cloud da Winove. O meu público hoje, quem compra o Winove, são as grandes indústrias, os grandes varejistas, os grandes prestadores de serviço e as grandes software houses, que finalmente conseguiram ver na Winove um modelo de cloud com uma cobrança simplificada e que conseguem embasar a qualidade não só pelo atendimento, mas por causa do nível de tecnologia dos parceiros que estão rodando no meu background. O que levou, ao longo do tempo, a gente a ganhar o direito de ser ouvido pelas mídias de comunicação, pelos jornais de especialistas, que começaram a ver no modelo Winove um grande potencial e perfil de crescimento frente ao mercado brasileiro. Meus caros, é isso. Pitch de elevador, um pouco mais demorado que um pitch de elevador.
São soluções bem completas e inovadoras, talvez vocês tenham escutado termos que nunca escutaram antes. O objetivo desse webinar é vocês terem acesso, um primeiro acesso a esse tipo de oferta, entender que existe sim no Brasil um player que consegue ser tão robusto e inovador quanto, seja para atender qualquer projeto que vocês tenham a curto e médio prazo, ou para ficar no radar de vocês a longo prazo. E sim, por favor, compartilhem com suas redes de network, com seus colegas, com outros gestores de infraestrutura, que nós estamos aqui para entregar uma solução inovadora de cloud com atendimento bem mais responsável. Claro que vai ajudar muito a sua rede de network a entender que existe essa possibilidade a partir de agora. Tá? Eu estou à disposição dos senhores, trouxe uma foto pequena aqui para vocês me conhecerem. Tenho os meus contatos, tenho o meu e-mail, tenho as minhas informações. Caso os senhores tenham alguma oportunidade para agora, eu estou à disposição para fazermos outras hangouts individuais e conseguir entender melhor o ambiente de vocês ou tirar alguma dúvida. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer que eu repita algum slide? É só mandar ali no QA que eu consigo responder a vocês. Bom, pessoal, acredito que não tenham dúvidas. Todos estão satisfeitos. Eu agradeço muito, Barbosa. Obrigado pela oportunidade, tá? E pela disponibilidade de agenda de todos. Só uma questão, então, Raul, enquanto a gente vai dar só mais um pouquinho, ver se o pessoal tem uma dúvida. Sobre a parte de size, né? Que é o início aí de um trabalho para dimensionar a nossa demanda de nuvem e tudo mais, né? Quais seriam as informações que um cliente precisa levantar, né, para a gente conseguir fazer um dimensionamento preciso dessa oferta em nuvem para o ambiente dele? A gente desenhou um processo mais simples possível para conseguir fazer com que o cliente tenha acesso a um atendimento customizado, tá? Então, quando um cliente fala assim, olha, eu tenho um data center dentro de casa e eu desejo ter uma proposta sua para migrar esse data center, né? O primeiro passo que a gente faz num processo como esse é mandar um checklist nosso, esse cara aqui que eu estou colocando na tela, simples, em Excel, ele não coleta todas as informações necessárias, ele é apenas um raio-x de sizing do ambiente. Eu preciso entender qual que é a sua altura e qual que é o seu peso. Basicamente é isso. Quando eu pego esse checklist e apresento para o meu squad de projetos, aí sim, esse squad de projetos vai agendar uma hangout ou uma visita presencial e, baseado nesse material, a gente vai entrar a nível de detalhe sobre inter-relação de servidores, propósito de cada aplicação, performance, escalabilidade, para a gente conseguir sugerir eventuais consolidações de servidores, reajustes de configurações e até mesmo migrações de plataforma. Eu vou te dar um exemplo prático do que aconteceu ontem. Nós temos um cliente que nos solicitou essa oferta e dentro do ambiente dele, ele tem um Exchange 2010 no Windows Server 2012. Né? E frente ao que ele demanda de operação, o que a gente falou, cara, chegou a hora. Não faz sentido eu migrar esses seus 8 teras de e-mail, te dar um servidor Windows para você migrar suas contas de e-mail. Eu vou te fazer uma proposta onde vai ser mais interessante financeiro e operacionalmente você adotar uma solução SaaS, como Office 365 ou G Suite. E note, eu não vendo Office 365, eu não vendo G Suite. Não tem nada a ver com o meu negócio. Se você for olhar para a questão monetária, para mim seria fantástico eu vender para ele uma máquina virtual com 10 teras de disco. Só que não vai de encontro com a experiência que eu quero assumir de Trusted Advisor e sendo um provedor de cloud hiperconvergente. Então, essa confiança de que eu vou fazer um assessment idôneo, até para eu poder conquistar cases, e não um cara que vai ficar abrindo chamado, é que faz toda a diferença nesse modelo de assessment inicial. Excelente, excelente. Legal, Raul. Bom, dizer também para quem está aqui online que a gente está promovendo em São Paulo
algumas rodadas, são os 3 jantares que nós vamos promover, né? Iniciando agora no mês de abril, mas fazendo menção especial ao jantar que nós vamos ter em maio, no dia 21 de maio, das 19h23, no restaurante Altranvia. O Raul estará aqui em São Paulo pessoalmente, né? A gente vai fazer um painel abordando a parte de cloud, né? Estará também com a gente a Vanessa Pádua, que é responsável pela parte de cloud, pelo Forte Cloud, né? Da Fortinet. Então vai ser um papo bem legal, bem conceitual e também vendo a aplicação de cloud aí para a transformação digital que as empresas têm passado, né? Aqui em abril, dia 23, a gente vai tratar sobre IoT, vai estar com a gente um diretor de IoT da Qualcomm e também um jornalista especializado em mudança cultural dentro das empresas. A gente está à disposição, isso não tem custo, né? É um convite que a gente faz aos nossos clientes. A gente só conta aí que seja feita uma inscrição antes para a gente poder preparar a recepção de todo mundo, né? Isso está disponível no nosso site, né, brasiline.com.br, ou através do e-mail comercial @brasiline.com.br. E lá em junho a gente vai falar sobre a LGPD, né? Mas, ainda no universo de cloud, a gente coloca à disposição a sequência desse trabalho que o Raul brilhantemente apresentou e a gente coloca também à disposição de vocês aí que estão online para poderem fazer a inscrição, conhecer o Raul pessoalmente. Se nesse meio tempo, né, para nós seria muito bom a gente ter uma reunião individual com cada um. O Raul e o Miguel estão sempre aqui em São Paulo, a cada 15 dias praticamente. Então, se houver uma necessidade de uma apresentação pessoal, a gente também consegue fazer esse agendamento. Contudo, se o tempo estiver escasso, a gente faz um webinar, um hangout também, e não perde tempo, né? A gente levanta a necessidade, levanta essa demanda, refaz essa apresentação para o time de vocês aí, a parte interna, e a gente consegue fazer o dimensionamento preciso dessa nova alteração do ambiente para cloud. Tá bom, pessoal? Bom, Raul, muito obrigado mais uma vez. Esse webinar foi gravado, ele vai estar disponível. Ele vai estar logo disponível em nossos canais, inclusive no nosso canal de YouTube, e também a gente vai mandar para uma lá direta aí, possivelmente na quinta-feira, através do link, para poder rever, tirar algumas dúvidas e poder afinar aí esse conceito aí tão importante no novo momento das empresas. Bom, muito obrigado a todos, obrigado, Raul, mais uma vez. Obrigado e um abraço, pessoal.